Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria falar com vocês sobre o tema do inferno. Esse tema assusta muita gente, encanta muita gente, atrai a atenção de muita gente e, na verdade, muito do que é falado sobre o inferno na concepção do Ocidente cristão é muito mais uma criação da Idade Média do que fruto mesmo do texto bíblico, da teologia judaico-cristã. Eu não quero entrar nesse mérito agora, mas eu quero falar um pouquinho sobre a noção de inferno na Idade Média e como isso nos afeta hoje. E eu queria trabalhar um pouquinho a noção de inferno também em dois textos. A Divina Comédia, do Dante Alighieri, e também em C.S. Lewis, no Grande Abismo. Então, vamos lá. Bom, quando falamos de Idade Média, estamos falando de um período que vai do século V depois de Cristo até o século XV depois de Cristo. São 10 séculos. A Idade Média recebeu o nome de Idade das Trevas. Esse nome não é correto. Esse nome é pejorativo, é um nome dado por quem vem depois, no iluminismo racionalista, que olha para trás e enxerga tudo como trevas. Mas não é verdade. Houve também avanços durante a Idade Média, houve desenvolvimento de várias perspectivas humanas, mas é claro, não com tanta rapidez e sempre esbarrando na estrutura religiosa, a igreja cristã, que governava a sociedade. Nós estamos na época da chamada cristandade medieval. Em termos teológicos, a gente pode estabelecer a Idade Média como um período marcado por uma ansiedade muito grande, uma ansiedade motivada por duas razões. A primeira delas é a ideia da morte. Como você está vendo aí no quadro na sua tela, esse quadro chamado Dança com a Morte, ele revela uma percepção medieval, a ideia de que não importa a sua posição social, se você é camponês, se você é nobre, você está indo em direção à morte e a morte está te acompanhando, ou seja, o fim da vida está chegando. Era comum você ter uma ampulheta nesses quadros, justamente para ressaltar essa ideia da brevidade da vida. E por que a ideia da morte está tão presente? A gente pode citar aqui várias razões, como crises agrárias que marcaram a Europa do século XIV, do século XV, mas, sobretudo, a peste negra. A peste negra dizimou 25 milhões de pessoas na Europa, segundo alguns historiadores. A gente considera esse número exagerado, outros não, mas enfim, de qualquer maneira, o impacto da peste negra sobre a Europa foi devastador. A sensação é que o fim do mundo chegou, e aí a morte está muito próxima. E isso, claro, vai se revelar na arte, na cultura, na literatura, nas pinturas e até mesmo nas pregações nas igrejas. O tema do juízo final, por exemplo, como pode ser revelado nesse quadro, é algo constante. A ideia de que nós estamos nos aproximando de um momento em que Deus irá julgar o mundo. E não só isso, é o tempo do fim. Por isso, relatos sobre a vinda do anticristo são numerosos na Europa. E sim, essa figura aparece no Nazgûl do Senhor dos Anéis, concordo plenamente. Essa ideia da vinda do anticristo, portanto, do tempo do fim, não é algo contemporâneo apenas. A gente vê isso na história do Ocidente em vários momentos. Na Idade Média, então, nós temos também essa percepção de que o mundo está chegando ao fim, de que, de alguma maneira, Deus está vindo julgar o mundo. Então, essa sociedade que é provocada pela morte também é provocada pela culpa diante de Deus. Por isso, há muitas tentativas de se livrar dessa culpa por meio de relíquias sagradas, por meio de peregrinações aos lugares santos, por meio de uma forma, castigos autoimpostos para que se gere diante de Deus uma aceitação. Bom, e por que eu estou falando isso? Porque é nesse contexto que surge a Divina Comédia de Dante Alighieri. Iniciada em 1307 e finalizada em 1321, a obra só recebeu o adjetivo divina em 1555. E do que trata essa obra? Na narrativa do livro, nós temos a busca de Dante por Beatriz. Beatriz é um personagem real. Chamava-se Beatrice Portinari. Dante a conheceu quando ela tinha 9 anos de idade e foi apaixonado a vida inteira por ela. Mas ela se casou com outra pessoa ainda jovem, morreu também ainda jovem, e então a Divina Comédia é, em parte, o relato da busca de Dante por seu grande amor. Aliás, a história começa com Dante perdido na floresta, sem saber para onde ir, o que inclusive simboliza sua própria vida. E Beatriz o enxerga desde o paraíso e envia Virgílio, um poeta da antiguidade, para ajudá-lo, para guiar Dante rumo ao paraíso. Dante atravessa um cenário muito interessante que está aí mostrado nessa imagem para você. É a concepção da Terra segundo a geografia dantesca, na geografia de Dante. Então nós temos ali o inferno sendo colocado no centro da Terra, com os seus círculos infernais, e um caminho rumo em direção ao purgatório e, por fim, ao paraíso. É esse caminho que o Dante, junto com Virgílio, percorrem ao longo da narrativa. Narrativa essa, aliás, que é feita em poesia, não em prosa.
o que torna a leitura um pouco mais desafiadora até para alguns. A visão do inferno de Dante é essa visão de círculos infernais. E é interessante perceber que essa noção também será muito presente no desenvolvimento da teologia ao longo da Idade Média até chegar ao nosso próprio tempo. Na concepção de muita gente, talvez no senso comum, o inferno é quase uma espécie de repartição que, de alguma maneira, reúne a burocracia de um espaço que não funciona, junto com o sofrimento de quem está lá, de alguma maneira, sendo castigado por seus pecados. Dante e Virgílio encontram Cérbero, o cão de 3 cabeças que guarda os portões do inferno, conseguem entrar, passam pelo rio Estige, onde o barqueiro Flégias está guiando eles a partir daquele rio, e no rio você encontra almas em ira. Finalmente ele chega até um espaço onde está localizada uma floresta, que seria a floresta dos suicidas. Vamos lembrar aqui que na lógica do Dante, os suicidas vão para o inferno, conforme a própria percepção medieval. Isso é uma construção medieval, isso não está em nenhum lugar do texto bíblico. E por fim, eles chegam ao centro do inferno, onde encontram o próprio Satanás. Você pode ver nessa pintura do Gustave Doré, que aliás é um excelente ilustrador, como essa imagem de Satanás no centro da Terra era imaginada. Ele estava ali preso no centro da Terra, mas não inativo. Ele estava, na verdade, comendo pecadores. Finalmente, Dante e Virgílio saem do inferno e se veem às portas do purgatório. Guardando a porta de São Pedro, que é a entrada para o purgatório, nós temos um anjo que depois permite que Dante e Virgílio ingressem no purgatório. No purgatório, Dante e Virgílio encontram os pecados capitais sendo castigados. Então, por exemplo, nós temos os orgulhosos, que são castigados com uma enorme pedra colocada sobre seus ombros e pessoas sobre eles. E eles são obrigados, então, a olhar para o chão, ou seja, nada de um olhar altivo, ao contrário, tem que ter um olhar curvado. Temos também a figura dos gulosos, que na pintura de Gustave Doré e na própria narrativa são apresentados como gente esquelética, mas que não pode morrer, mesmo com fome. Por fim, e obviamente eu estou encurtando muito a história aqui, Dante sai do purgatório, Virgílio não pode prosseguir com ele, não pode entrar no paraíso, mas lá no paraíso está Beatriz para receber Dante. E aí ele reencontra o seu amor. Mas a narrativa não termina aqui, porque ele encontra, na verdade, um amor maior ainda a partir de uma visão das 9 esferas, como essa imagem que você está vendo aí. Ou seja, lá na narrativa, ele encontra um amor sublime, um amor maior do que a própria Beatriz. Em linhas gerais e muito resumidas, essa história da Divina Comédia. Eu sugiro que você busque livros a respeito, porque vale a pena se inteirar dessa narrativa, que é uma das narrativas mais importantes da Idade Média e que marcou profundamente a forma de se pensar tantas questões vinculadas à eternidade, quanto inferno, quanto purgatório, quanto paraíso e assim por diante. E qual é a relação da Divina Comédia com outro livro muito importante também, mas agora do século XX, que é o livro de C.S. Lewis chamado O Grande Abismo. Nós estamos aqui pela editora Vida e numa edição mais recente da Thomas Nelson Brasil, O Grande Divórcio, que aliás ficou belíssima essa edição, vale a pena você conseguir ela. Tá bom? Do que trata essa história e qual é a sua relação com a Divina Comédia? Escrito em 1944, O Grande Abismo ou O Grande Divórcio narra a história de um grupo de pessoas que viaja das proximidades do inferno, um lugar chamado Cidade Cinza, até as proximidades do céu. E lá eles são encontrados por vários habitantes daquele espaço, onde diálogos acontecem que revelam escolhas que essas pessoas realmente fizeram na vida. O narrador é o próprio Lewis. É claro que ele, desde o início, deixa claro que ele não quer que essa narrativa seja um indício de que ele, de fato, está mostrando o que acontece após a morte. Aliás, sobre isso, ele diz o seguinte: a última coisa que desejo é incitar a curiosidade factual sobre pormenores do mundo do porvir. Bom, a história começa, como falamos, na Cidade Cinza, que é um lugar sempre ao entardecer, sempre um espaço nevoento, meio chuvoso, com aquela expectativa de algo acontecer, mas que nunca acontece. Um lugar, como Lewis descreve, como um espaço cheio de hospedarias sujas, pequenas tabacarias, tapumes dos quais pendiam pôsteres esfarrapados, depósitos sem janelas, estações de carga sem trens e livrarias com as que vendem as obras de Aristóteles. Caminhando por aquele lugar, o narrador protagonista, que é o próprio Lewis, encontra uma fila de pessoas esperando um ônibus. As faces daquelas pessoas são faces
na sua própria descrição, indescritíveis e faces repletas não de possibilidades, mas de impossibilidades. Finalmente chega o ônibus, eles embarcam e começa a viagem rumo ao céu, ou pelo menos às proximidades do céu. Quando desembarcam naquele espaço, o Lewis diz que ele tem uma percepção de liberdade que o assusta. E aquela percepção acompanha durante toda a narrativa, algo que ele não consegue nem colocar em palavras. Eles estão no extenso gramado verde com algumas árvores próximas, e eles estão naquela expectativa de que estão sendo esperados, e o Lewis começa a se afastar um pouco do grupo e olha em volta. E aí acontece o seguinte: agora na luz percebi que os companheiros de viagem eram transparentes, completamente transparentes quando colocados entre mim e a claridade, manchados e irregularmente opacos quando ficavam à sombra de alguma árvore. Na verdade, eram fantasmas, manchas em formato humano no esplendor daquele ar. Alguém poderia prestar atenção neles ou ignorá-los, como se faz com a sujeira na vidraça da janela. Percebi que a grama não se amassava sobre os seus pés, nem mesmo as gotas de orvalho eram perturbadas. Em seguida ocorreu uma espécie de reajuste de mente, ou quem sabe, focalizei minha visão de modo diferente e vi o fenômeno todo ao contrário. Os homens eram como sempre tinham sido, talvez como todos os homens que eu havia conhecido. A luz, a grama e as árvores é que eram diferentes, feitas de alguma substância diferente, tão mais sólidas que as coisas da nossa terra, que os homens pareciam fantasmas perto delas. O espanto do Lewis aumenta quando ele olha para o chão e percebe que ele consegue ver a grama através de seus pés, ou seja, ele também é um fantasma. Ele também é alguém que não pertence àquele espaço. Essa noção, portanto, de céu como uma realidade mais sólida que a realidade da nossa terra é algo que caracteriza muito bem os escritos de Lewis, não só nesse texto, mas em outras narrativas, como as Crônicas de Nárnia, a Trilogia Cósmica, e que revela uma compreensão sua, feita a partir da própria teologia cristã. A perspectiva de que a matéria celeste, ou aquilo do que é feito o céu, o paraíso, é muito mais real do que a realidade que a gente consegue perceber com os nossos sentidos. Então perceba, não é uma negação da matéria, Lewis não é aqui platônico, ele não está rejeitando a matéria, ele está dizendo apenas o seguinte: diante do real, a realidade é muito pequena. Nós não conseguimos dar conta do real, a gente só consegue dar conta da realidade. A realidade é o que a gente consegue absorver com os nossos sentidos. O real é o que está para além disso. Essa noção permanece presente em toda a narrativa do livro e acaba sendo também uma característica muito vinculada à experiência mística cristã. Aliás, eu trato disso na minha tese de doutorado, que foi publicada pela Vozes com o título Mística Cristã e Literatura Fantástica em C.S. Lewis. Então fica aqui a indicação se você quiser comprar. Mas enfim, na narrativa do Grande Abismo, portanto, nós temos uma viagem a uma outra realidade, uma realidade muito mais sólida que a nossa própria realidade, e lá vários encontros acontecem, como eu falei antes. Encontros entre esses fantasmas e os seres que habitam aquele espaço, que são os luminosos, ou que são homens e mulheres de verdade, ou seja, reais, habitantes daquele espaço. É interessante perceber que os fantasmas não têm condições de se manter lá para aproveitar aquele espaço, a não ser que eles aprendam, de uma forma, a endurecer os seus pés, ou seja, a se solidificarem. E a única forma de fazer isso é aceitando o convite de ficar lá, porque todos são convidados. Mas, e aqui é a grande chave hermenêutica do filme, para muitos ali é mais interessante reinar no inferno do que servir no céu. É mais interessante permanecer com os seus próprios egoísmos, com as suas próprias formas de pensar reduzidas na cidade cinza, do que experimentar aquela beleza, aquela ternura, aquela doçura e aquela realidade plena a que eles estão sendo convidados. E isso é expresso em vários encontros. Nós temos, por exemplo, o encontro entre um fantasma pintor e um dos seres luminosos que vai encontrá-lo. E a conversa dos dois é muito interessante, porque o pintor olha para aquele cenário lindo e diz assim: Deus, eu quero pintar isso. E aí o ser luminoso diz para ele: você vai pintar, mas não agora. Porque o primeiro passo é ver. O primeiro passo é absorver essa realidade. Mas o pintor não quer isso, ele quer apenas instrumentalizar aquela realidade para expressar algo. E aí aquele ser luminoso que está falando com esse fantasma pintor diz o seguinte: quando você pintava na Terra, ao menos nos primeiros anos, era porque captava vislumbres do céu no cenário terreno. O sucesso da sua pintura devia-se ao fato de levar outros a apreciarem esses vislumbres também. Aqui, entretanto, você está diante da coisa em si. É daqui que saem as mensagens. Então, perceba, ele está de uma maneira querendo instrumentalizar a própria experiência do céu, mas não
para usufruir do céu. E aí ele acaba desistindo de permanecer lá e voltando para a Cidade Cinza. Aos poucos, esses encontros vão revelando como é a noção de céu para o Lewis e como é a noção de inferno. Aliás, isso é bem expresso no encontro que acontece entre um dos seres luminosos e um fantasma teólogo. Isso é bem interessante. Eles se encontram, começam a conversar. Esse fantasma teólogo afirma que lá na Cidade Cinza havia uma academia teológica onde eles refletiam sobre Deus no inferno. E é interessante perceber que quando ele é convidado pelo ser luminoso a permanecer naquele espaço para provar Deus, não como uma doutrina a ser decorada, mas como um fruto a ser saboreado, o fantasma decide voltar para a Cidade Cinza, dizendo o seguinte: é claro, não posso ir com você. Tenho de estar de volta na próxima sexta para fazer uma conferência. Temos uma pequena sociedade teológica lá embaixo, no inferno. Sim, realmente temos bastante atividade intelectual. Não de qualidade tão boa, talvez, pois é possível notar certa falta de controle, certa confusão mental. É justamente aí que eu posso ser útil a eles. Você, entretanto, nunca me perguntou sobre o tema do meu trabalho. Baseei-me num texto que fala sobre o crescimento até a medida da estatura de Cristo e desenvolvi uma ideia que tenho certeza vai lhe interessar. Discorrerei sobre como as pessoas sempre se esquecem de que Jesus, e aqui o fantasma se inclinou, era relativamente jovem quando morreu. Ele teria desenvolvido alguns dos seus primeiros pontos de vista, se tivesse vivido mais, você sabe. Que cristianismo diferente teríamos tido se apenas o seu fundador chegasse à completa estatura? Vou finalizar chamando a atenção para quanto isso aprofunda o significado da crucificação. Sentimos pela primeira vez o infortúnio que isso representou. Que trágico desperdício. Tanta promessa interrompida abruptamente. E ele vai embora cantando um hino de louvor a Deus. Essas narrativas, portanto, vão mostrando escolhas. E essas escolhas vão revelando, na verdade, o que é o inferno. Nessa escrita, claro, o Lewis é influenciado pela Divina Comédia, do Dante Alighieri, também por outros livros que trabalham nesse tema, mas ele tem uma particularidade que é própria dele, próprios seus escritos. A noção de inferno que ele apresenta é um espaço do não ser. É um espaço onde a pessoa deixa de ser um indivíduo e se torna coletividade. E nessa coletividade, a pessoalidade se perde. Ou seja, ela se torna uma não pessoa, um não ser humano. E aprisionados dessa lógica de não serem humanos, ou seja, de serem quase humanos, essas pessoas, esses fantasmas, vivenciam o inferno. E o inferno afeta tudo, até as relações de amor. A gente tem na narrativa o encontro entre uma mãe que quer o seu filho de volta, porque o filho morreu ainda jovem, e o outro personagem da família, que também estava lá esperando por ela. Eles começam a conversar e ela quer de qualquer maneira o filho. E ela não quer deixar o filho naquele espaço, por mais paradisíaco que seja. Ela prefere voltar com o filho para o inferno, para ter para ela, ou seja, um amor possessivo, um amor que, na verdade, revela uma falta de amor. Então, dito de outra forma, o inferno, para Lewis, é a completa despersonalização do ser. A pessoa deixa de ser. Aliás, o George MacDonald, que é o guia do Lewis num certo momento da história, diz que a grande dificuldade de pensar sobre o inferno é que ele é quase nada. Inclusive, diz ele, se uma borboleta do mundo real, que é o mundo do paraíso, engolisse todo o inferno, não faria mal a ela. Porque o inferno é, como disse George MacDonald no livro, um estado da mente. E todo estado da mente, quando deixado à própria sorte, todo isolamento da criatura na prisão da sua própria mente, é, afinal de contas, inferno. Ou seja, é fechamento em si mesmo, é negação do outro, negação da alteridade e também do próprio outro que habita dentro de nós. É um autoenclausuramento. Isso, na lógica de Lewis, é o inferno, porque isso é o que nos desumaniza. Se a nossa vocação é sermos em relação com os outros, com o próprio Deus, com o mundo, com as pessoas e conosco, então o inferno é o contrário disso. O inferno é, portanto, a rejeição à alteridade. Então pensemos um pouquinho mais sobre essa noção de inferno, que é a despersonalização do ser, que é a adoção de uma lógica de grupo, mas de uma perspectiva que não olha a alteridade, mas sim uma massa informe, ou seja, uma ausência de individualidade. Ora, sistemas ditatoriais são assim. Sistemas fascistas são assim. Toda vez que nós temos, portanto, uma proposta de fascismo no horizonte, nós temos uma proposta de inferno. Porque o que é o fascismo, senão
uma negação da alteridade, do diferente, do outro, para a eleição de um único jeito de ser. É por isso que isso faz dele inferno. E o céu? O céu não é um estado de mente. O céu, diz Lewis, é a própria realidade. Porque tudo que é realmente verdadeiro é celestial. Afinal de contas, se está vinculado a um Deus que é eterno, então o céu também nunca passará. Eu não quero, obviamente, esgotar o assunto aqui. Há muita coisa a ser dita sobre essa obra. Eu recomendo muito que vocês leiam O Grande Abismo, do C.S. Lewis. É, para mim, um dos melhores livros que ele tem. É muito rico em metáforas. Cada leitura traduz-se em novas percepções. É uma experiência incrível realmente ler esse texto. Então, eu quero recomendar que você leia esse texto. E, por outro lado, perceba também, como a gente acabou de falar aqui ao longo do vídeo, que muito do que a gente compreende hoje como inferno, que o senso comum crê como inferno, é, na verdade, uma criação medieval. Então, se é assim, não vale a pena dar ouvidos a esses discursos que geram medo, que geram pavor e que acabam tirando a nossa própria esperança e a nossa paz. Ao contrário, a perspectiva do próprio Evangelho é a perspectiva de descansar nessa aceitação divina que nos conduz a esses encontros feitos próximos ao paraíso. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, faça o seu comentário, compartilhe o vídeo, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito. E a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá.